Pessoal, na nossa aula de revisão para a prova de matemática de hoje, nós vamos ver sobre os conteúdos, nós vamos revisar, na verdade, né, os conteúdos, ideia de subtração e adição com reserva, prova real de adição e subtração, cálculo mental e propriedades da adição. Bom, então nós vamos começar falando sobre o cálculo mental, certo? Porque o cálculo mental é aquela forma onde a gente tem de se resolver uma conta ou uma adição ou uma subtração de uma maneira mais fácil, certo? Então a tia, ela mostrou um métodozinho para vocês, que é esse daqui, que é quando a gente tem a continha ou a adição ou a subtração, certo? Quando a gente tem os zeros, onde a gente corta o zero, resolve a conta e depois acrescenta o zero. Certo, pessoal? Mas lembrando que nessa questão do cálculo mental, cada um tem sua maneira de resolver a sua conta de maneira mais fácil, certo? Então, o cálculo mental, ele vai muito de cada pessoa. Cada criança, ela pode ter a sua maneira, que não é a mesma maneira que a minha, certo? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, não tem uma fórmula exata. Tipo, só existe essa fórmula. Não, essa daqui foi uma fórmula que a tia mostrou pra vocês. É uma fórmula que eu uso bastante, certo? Mas você também pode ter a sua fórmulazinha de resolver os cálculos mentalmente de uma maneira mais rápida, certo? Então agora, pessoal, nós vamos falar sobre as propriedades da adição, que são 4. Que é a propriedade de fechamento, a propriedade comutativa, a propriedade associativa e o elemento neutro. Vou começar falando sobre a propriedade de fechamento e vou dar o exemplo, certo? A propriedade de fechamento, ela é a soma dos números naturais, que sempre será números naturais. Então, ó, eu tenho esse exemplo aqui para dar para vocês, ó. 5 menos 4, que é igual a 1, 2 mais 3, que é igual a 5. Então, aqui eu tenho dois exemplos. Uma subtração e uma adição, certo? Como vocês podem ver aqui, a conta, ela sempre vai, o resultado dela vai ser um número natural. E ela está sendo representada apenas assim, certo? A soma simples, 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 simples. A propriedade comutativa, por esta propriedade, podemos observar que em uma adição, a ordem em que somamos as parcelas não altera a soma. Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma soma, certo? 4 mais 5, que ela é igual a 9. E a maneira de se representar, certo? Quando a gente mexe apenas nessa partezinha aqui, certo? Nas parcelas da adição. Aqui eu inverti, ó. 5 mais 4 dá igual a 9. O resultado será o mesmo, certo? Muito simples também. Bom, já a propriedade associativa, ela é a propriedade mais complexa por ela ser maior, certo? Mas ela também não é difícil. A propriedade associativa, pessoal, na adição de 3 ou mais parcelas, podemos somar duas parcelas quaisquer e ao resultado somar outra parcela e assim sucessivamente. Observe, então aqui nós temos, ó, na propriedade associativa é mais a maneira como a gente vai representar aquela conta, certo? Então aqui eu tenho 4 maneiras de representar essa mesma adição aqui, ó, 23 mais 24 mais 14, que dá igual a 79. Aqui eu tenho mais 3... certo? Maneiras de se representar essa mesma adiçãozinha aqui, certo? Mexendo apenas nas parcelas e o resultado será o mesmo, ok? Bom, vou falar agora para vocês sobre o elemento neutro, que ela é uma das propriedades da adição, é uma forma muito simples, certo? Porque o elemento neutro da adição é aquele que somando a qualquer outra parcela, a soma não se altera, ou seja, o número zero. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho um exemplo. 5 mais 3 mais 0, que é igual a 8. Como eu posso representar essa conta? Eu posso eliminar esse zero, porque o zero ele não tem valia, ele não vai somar em nada, não vai acrescentar. Então, aqui eu eliminei o zero, fiquei só 5 mais 3 igual a 8. Percebam que todas as propriedades, a gente não se mexe no resultado, certo? O resultado vai ser sempre o mesmo, que vai mudar apenas são, no caso das outras, da propriedade comutativa e da associativa, são as parcelas. E aqui no caso do elemento neutro, mudou porque eu tirei o zero, mas as parcelas, ó, elas ficaram no mesmo lugar. Bom, pessoal, então agora eu vou colocar um videozinho para vocês sobre, mostrando bem direitinho, passo a passo, a adição e subtração, a prova real, certo? Para que seja tirada todas as dúvidas de vocês.
Mas qualquer outras dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar para a tia, tá certo? Então prestem atenção que eu vou colocar o videozinho agora. O que é uma prova real? A prova real é quando você usa a operação contrária, a operação inversa para confirmar se aquela continha está certa. Então aqui nós temos, ó, operações contrárias, adição e subtração, tá? Se eu tenho uma continha de mais, a minha prova real vai ser de menos. Se eu tiver uma continha de menos, a minha provinha real vai ser de mais. E temos também as operações contrárias, multiplicação e divisão. Se eu estiver fazendo uma multiplicação, a minha prova real vai ser uma divisão. Se eu estiver fazendo uma divisão, minha prova real vai ser uma multiplicação. Só que hoje a gente vai focar em adição e subtração, ok? Aqui nós temos, ó, a prova real da adição com duas parcelas. Eu fiz coloridinho aqui para chamar a atenção de vocês. Vocês podem observar, né? Eu tenho aqui a primeira parcela, a segunda parcela e o resultado. Eu tenho 525 mais 341, que deu 866. Como eu posso saber se realmente o meu cálculo está certo? Eu vou fazer a prova real. E como que eu vou montar a minha prova real? Eu vou pegar o meu resultado, que tem o nome de soma ou total, menos a parcela que está em cima, tá vendo que eu botei de amarelinho? Eu fiz a setinha, olha, a gente copia o resultado menos a segunda parcela. Então, o resultado dessa minha conta tem que ser a primeira, tá? Então, eu peguei, ó, 866 menos 341 deu 525. Significa que a minha continha está correta. Agora, quando eu tiver uma adição com 3 ou mais parcelas, é a mesma coisa. A gente vai utilizando de baixo para cima, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela e o resultado. Siga a setinha, ó. Eu peguei o meu resultado menos a parcela que tá em cima, tá vendo? De amarelinho. Achei um novo número, 794. Repetir esse número menos a segunda parcela, tá vendo? Olha, de azulzinho, que deu 673, que foi a primeira parcela. Então, a minha continha ela está correta. Na continha de menos, a gente não pode fazer igual a de mais, inserir várias parcelas, tá, gente? Tem que ser pedacinho por pedacinho. Se você quisesse pegar esse 121 e colocar aqui embaixo, ok, estaria certo também, tá? Não tem problema. Agora, a gente vai falar da prova real da subtração. Eu tenho o meu minuendo, o meu subtraendo e o meu resto de diferença, que é o meu resultado. É o mesmo esquema. Se aqui eu estou fazendo uma continha de menos, a minha prova real vai ser de mais. Continuo pegando de baixo para cima, tá? Começo pelo resultado, 532. Operação contrária. Se aqui é menos, aqui vai ser mais. Pego o número que está acima do resultado, 453, e vou efetuar minha continha, tá? Se o resultado deu igual a esse, então a minha continha está correta, tá? Não tem mistério, não tem dificuldade, é algo que vocês já conhecem. Fiquem tranquilos e pratiquem. Não se esqueçam, matemática é